Olá, meus amigos do meu canal no YouTube. Estou outra vez aqui para gravar mais um vídeo falando a respeito de um assunto que tem sido discutido muito hoje em dia na internet e que nessa introdução que eu vou falar aqui, tem sido muito alvo de críticas, tem sido alvo de comparações, tem sido alvo de várias situações que não condiz com a palavra de Deus, porque as pessoas têm confundido sobre esse assunto, as pessoas têm feito comparações injustas, têm distorcido a palavra de Deus, têm se colocado como pessoas entendidas sobre o assunto, né? E quando na verdade elas estão apenas causando mais confusão, porque elas têm falado sobre um assunto que elas acham que conhecem, que elas acham que têm entendimento, mas que na verdade, na prática, quando elas estão falando, que a gente vai consultar a palavra de Deus, a gente vê que elas estão erradas, porque elas estão fazendo confusão, estão distorcendo a palavra de Deus e, portanto, não condiz com a realidade. E o assunto é sobre o Espírito Santo, né? Tem sido muito debatido ultimamente. Então, o que eu quero falar é sobre as comparações que têm existido, né? Porque, na realidade, existem os excessos. E não há como negar isso. Os excessos, eles existem. Agora, você pegar tudo e fazer uma salada, misturar tudo e falar que tudo é demônio, aí também é uma falta de respeito às pessoas que realmente são de Deus e que realmente são usadas pelo Espírito Santo. Então, eu gostaria de falar sobre termos que são usados hoje, né, em dia, quando se trata desse assunto, e realmente as pessoas usam de palavras que não estão escritas na Bíblia, né? Por exemplo, reteté, canela de fogo, joelho de fogo. Realmente essas palavras não existem na Bíblia, mas só que sobre o Espírito Santo existe sim. Existem muitos versículos da Bíblia que falam sobre o Espírito Santo e de como realmente uma pessoa pode ser usada pelo Espírito Santo. Agora, você falar dos excessos e falar que tudo é demônio, aí é um pecado muito grande, não é verdade? Então, o que eu queria esclarecer para você, de acordo com a palavra de Deus, é que a parte bíblica que eu queria falar é sobre as distorções que as pessoas fazem quando se trata desse assunto do Espírito Santo. Então, agora indo para a palavra de Deus, eu gostaria de ir lá para Efésios, né? O livro de Efésios 4, versículo 30 e 31. Efésios 4, 30 e 31. Vamos ver o que a palavra de Deus diz aqui? Efésios, capítulo 4, versículo 30 e 31. Está escrito assim, ó: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Aí, em seguida, no versículo 31, faz a lista das pessoas que entristecem o Espírito Santo. Diz assim: toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Então aqui
o que a palavra de Deus está falando? Está falando das pessoas que entristecem o Espírito Santo. E não tem nada a ver com o que as pessoas citam como exemplo para criticar as pessoas que são usadas pelo Espírito Santo, né? Porque aqui está uma lista das pessoas que entristecem o Espírito Santo. Não tem nada a ver com ser usado pelo Espírito Santo. Essa é uma das distorções que eu queria citar. A outra distorção é que eles falam sobre Gálatas 5:22, né? Vamos ver aqui na palavra de Deus. Gálatas 5, versículo 22, que fala sobre os frutos do Espírito, né? Então, as pessoas confundem frutos do Espírito com dons espirituais. Frutos do Espírito é uma coisa, dons espirituais é outra. Então, as pessoas, na hora de criticar, elas usam esse versículo, mas não tem nada a ver, porque tem a ver sim, né? Que para a pessoa ter os frutos do Espírito, logicamente ela tem que ter o Espírito Santo. Mas isso não tem relação em ser usado com o Espírito Santo, né? Em movimentos, em danças, em pular, em sapatear, em saltar, né? Não tem nada a ver com isso. Aqui se trata de um fruto que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela demonstra no seu dia a dia, na convivência com as pessoas, né? Na convivência com os irmãos, na convivência com as pessoas na sociedade, no seu trabalho, na faculdade, no colégio, enfim. E vamos ler aqui para a gente entender melhor. Gálatas 5:22 está escrito assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então aqui está uma lista de uma pessoa que tem os frutos do Espírito, né? E isso não tem nada a ver com ser usado pelo Espírito Santo, né? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre os dons espirituais, que está escrito lá em 1 Coríntios, né? Então, dons espirituais é uma coisa, frutos do Espírito é outra. Então, para que a gente possa entender melhor, vamos lá para 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, que fala sobre os dons espirituais. 1 Coríntios 12. Está escrito assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Que está a palavra bem clara, bem específica. Nós não devemos ser ignorantes, ou seja, tratar o assunto com irreverência, tratar o assunto com leviandade, né? Com irresponsabilidade, né? Fazendo acusações, né? Fazendo comparações injustas, né? Aqui no versículo 2 diz assim: vós bem sabeis que erreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E aqui no versículo 4 ele diz assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, quando fala o Espírito é o mesmo, está se referindo ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele tem a diversidade de dons, né? E aqui no versículo 5 diz assim: e na adversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, né? Ou seja, dons espirituais é uma coisa, dons ministeriais é outra, que eu posso falar em um outro assunto, em um outro estudo.
E frutos espirituais é outra. O que as pessoas têm feito é misturado tudo e falado de maneira errada, errônea, e de maneira interpretando a palavra de Deus ou distorcendo a palavra de Deus para justificar os seus pensamentos, as suas ideias. Às vezes a pessoa faz um curso de teologia e já acha que é um sábio, um entendido na palavra de Deus. Mas a palavra de Deus diz que a letra mata e o espírito vivifica. Então é importante a gente ter o conhecimento da letra, né? Você lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, né? É muito bom, mas também nós temos que entender as coisas espirituais. E as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, porque a Bíblia diz que as coisas de Deus é loucura para o mundo. Então tem coisa que o homem não entende. Inclusive a pessoa que está na igreja ou até pregando a palavra de Deus, muitas das vezes ele não entende. Não entende por quê? Porque ele não teve essa experiência com Deus. Ele não teve esse entendimento da palavra. A palavra espiritual parece que não foi revelada para ele. Parece que só foi revelada a letra mesmo, né? Mas a parte espiritual não. Então a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é um livro espiritual, né? Então ela se discerne espiritualmente. E os dons espirituais se discernem espiritualmente também. Continuando aqui. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então Deus, por que ele fez a divisão em 9 dons? Né? Para que uma pessoa só não ficasse com todos os dons. Né? Então há diversidade de dons e Deus usa as pessoas conforme ele acha que vai ser útil para ele. Porque os dons espirituais, ele é para a edificação da igreja e não para a edificação do homem. E por que tem gerado muita confusão, muita discussão, muitas críticas? Porque muitas das vezes a pessoa até tem o dom de Deus, mas ela faz mau uso dele, né? Ela faz mau uso desse dom. Então, conforme ela faz mau uso, né? Deus retira o Espírito Santo, retira o dom da pessoa e às vezes a pessoa passa a falar através de um demônio, né? Mas se a pessoa for fiel a Deus, ela respeitar o Espírito Santo de Deus, ela agir conforme a palavra de Deus, aí realmente é Deus que está falando, né? E vamos continuar lendo aqui para a gente entender melhor. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, né? Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Mas primeiro eu vou falar aqui, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então aqui está falando do dom de revelação. O dom de revelação é dividido em palavra de sabedoria e palavra da ciência, né? O que seria a palavra da sabedoria? É quando Deus revela coisas futuras, né? E o que seria a palavra da ciência? Quando Deus revela coisas passadas ou presentes, né? Então as pessoas que têm o dom de revelação, ela pode ser dividida nessas duas partes, né? Agora, o que tem acontecido? E tem gerado muita confusão e muita dúvida. É que as pessoas às vezes podem até receber o dom de revelação, mas como ela faz mau uso dele, sai o Espírito Santo de Deus e entra um demônio. Aí a pessoa começa a revelar através de um demônio. E a Bíblia também fala
sobre usar o nome de Deus em vão, que é o terceiro mandamento. Então tem pessoas que a revelação dela é carnal, ou seja, ela começa a inventar revelação e falar para a igreja. Então a revelação dela é carnal, ela está usando o nome de Deus em vão. E quais são a revelação que não é nem carnal e nem é de Deus? Aí é a revelação do diabo, né? Que aí pode, como eu já acabei de falar, a pessoa pode ser usada por Deus e depois sai o Espírito Santo e entra um demônio e a pessoa fica revelando através daquele demônio. Ou, como por exemplo, né, a cigana também revela, mas ela revela através, não de Deus, mas é um espírito, é uma entidade, né? E através daquela entidade é que ela fala para as pessoas. Existe também, como fala, pessoas na feitiçaria que também têm esse dom de revelação, né? Que são usadas pelo diabo. Mas aí é revelação satânica. A revelação de Deus, ela realmente existe, é um dom dado por Deus. Agora, a pessoa que tem esse dom tem que tomar muito cuidado, né? Primeiro, para não se exaltar. E segundo, para que começar a fazer revelações que Deus não está mandando ela falar. Coisas que Deus não está mandando ela falar. Deus até pode revelar, mas não é para ela falar. E se ela desobedece e fala, o que acontece? Pode Deus retirar o Espírito Santo e aí entra um demônio e a pessoa fica revelando através daquele demônio. E também, continuando aqui sobre os 9 dons, e há outro pelo mesmo Espírito, a fé. Então a fé também é um dom, né? Ou seja, a pessoa ela tem o dom de orar e as coisas acontecerem extraordinariamente através da fé. E há outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, ou seja, a pessoa põe a mão na cabeça de outro em nome do Senhor Jesus e ali faz uma oração e através daquela oração a pessoa é curada. Isso é um dom, esse dom é de Deus, né? E há outro, a operação de maravilhas, né? O que é a operação de maravilhas? São sinais assim que Deus pode fazer, de Deus reconstituir um órgão da pessoa, né? A pessoa tem um problema ali de saúde, faltando um órgão, a pessoa ir lá, vai a hora e aquele órgão é restituído, né? Uma pessoa paralítica que não consegue andar, não consegue falar, entendeu? A pessoa, através da oração dela, ela pode operar maravilhas. Esse é um dos sinais do dom de maravilha. E a outro, a profecia. Ou seja, o dom da profecia, porque tem pessoas que confundem profeta com profecia. Profeta é uma coisa, dom de profecia é outro. Profeta é um cargo ministerial e profecia é um dom. É uma coisa que você... E para profetizar, não necessariamente você tem que ser um profeta. Você pode ser um profeta, ou um pastor, ou um evangelista, ou um membro, ou um obreiro, um diácono. Não importa o cargo da pessoa ou se ela não tem cargo nenhum. Profetizar é uma coisa que vem pela palavra de Deus, né? E continuando aqui, e há outro, o dom de discernir espíritos. Ou seja, a pessoa tem a capacidade de saber o que aquela pessoa está falando, ou orando em línguas, ou revelando se realmente é Deus que está usando ela ou não. Então, isso é um dom, ela tem um dom do discernimento de espírito. E há outro, a variedade de línguas. Tá vendo? Então, orar em línguas é um dom espiritual. Faz parte do Espírito Santo. É parte integrante do Espírito Santo, né? E há outro, de interpretar são das línguas.
né? Ou seja, porque a pessoa ela pode orar em línguas, na língua dos anjos ou na língua dos homens. E tanto na língua dos anjos como na língua dos homens tem o dom da interpretação. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todos. Essas coisas repartidas particularmente a cada um como quer. Então é Deus que faz essa repartição para como for útil para a edificação da igreja, que Ele vai usar a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. E continuando aqui, eu queria falar também sobre... Eu fiz algumas anotações aqui, né? Sobre a comparação com demônios. Por que se faz a comparação da pessoa que está sendo usada pelo Espírito Santo com demônios, né? Vamos lá para o livro de Êxodo, né? 7. Êxodo 7. Êxodo 7. Êxodo 7, versículo... Deixa eu ver aqui... É 7, do 7 ao 12. Né? Fala assim... E Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios, encantadores e os magos do Egito. Fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Então tá vendo que o diabo ele procura imitar tudo aquilo que Deus faz? Então Arão lançou a vara e ela se tornou em serpente. O que os encantadores e os sábios de Faraó fizeram? Também lançaram suas varas e elas se tornaram em serpente, né? Porque cada um lançou a sua vara e tornou-se em serpente. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, o diabo ali, ele imitou a Deus, né? Fazendo com que as varas dos encantadores, dos feiticeiros de Faraó também se tornassem serpente. Mas a vara de Arão, que se tornou em serpente, aquela serpente engoliu todas as outras serpentes. Ou seja, então, a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, as coisas de Deus, sempre vai prevalecer sobre as do diabo, ainda que ele tente imitar. Como vocês podem ver, hoje em dia, na feitiçaria, se usa muito a matança de animais, o sacrifício de animais e até de seres humanos. Ou seja, mas se você ler na Bíblia, lá no Velho Testamento, né, quando uma pessoa pecava, cometia um pecado, ela levava um animal, ou até 2 ou até 3 animais, até o sacerdote, para que aquele animal ou animais fossem sacrificados, para que aquele pecado da pessoa fosse encoberto. Então, isso que é feito hoje em dia também é uma imitação do diabo, querendo imitar as coisas de Deus e tantas outras coisas aí que o diabo quer imitar. Como, por exemplo, no vídeo passado eu fiz um estudo sobre o anticristo,
Então, o que vai ser o anticristo, na verdade? Ele vai ser uma imitação do Senhor Jesus. Ou seja, é o diabo encarnado numa pessoa que vai imitar o Senhor Jesus, que vai querer tomar o lugar do Senhor Jesus. Então, em tudo o diabo ele tenta imitar as coisas de Deus, né? E agora, continuando a nossa estudo, a nossa leitura, eu gostaria de estar falando sobre a descida do Espírito Santo, né? Onde fala sobre isso lá, em Atos dos Apóstolos. Atos 2. Atos 2. Atos 2. Eu tenho que estar procurando aqui, né? Sobre a descida do Espírito Santo. Então, como eu já tinha lido sobre os dons espirituais, orar em língua é parte integrante dos dons espirituais. Faz parte do Espírito Santo. É um dos sinais de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é orar em língua, né? Aqui falando sobre a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então, um dos sinais de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo é falar em línguas, né? E daqui a pouco eu vou estar lendo lá em Mateus, quando o Senhor Jesus foi ser batizado por João Batista, ele fala sobre o batismo do Espírito Santo e sobre o batismo com fogo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, né? Agora, para adiantar um pouco a leitura, nós vamos lá para o versículo 13. No 12, aliás. E todos se maravilharam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mostos. Ou tem tradução que diz: estavam bêbados, né? Ou seja, então, quando o Espírito Santo desceu naquele lugar, as pessoas não ficaram paradas, elas não ficaram em silêncio, elas começaram a orar em língua, falar em outras línguas, elas começaram a pular, a saltear, a sapatear, elas começaram a dançar na presença de Deus, porque o poder de Deus, do Espírito Santo de Deus, ele faz isso numa pessoa que está cheia do Espírito Santo, né? E aí você não deve comparar isso com um fruto do Espírito, porque um fruto do Espírito é uma situação de convivência no dia a dia, né? Fora da igreja ou na igreja, de comportamento humano, numa convivência com a sociedade, né? Lá fala de um outro assunto, não está falando de ser usado pelo Espírito Santo, né? E aqui estão dizendo que eles foram comparados com bêbados, eles foram confundidos com bêbados. E hoje em dia não é diferente. Hoje em dia, as pessoas que são usadas pelo Espírito Santo são alvo de críticas, né? São comparadas com demônios lá da feitiçaria, são alvo de zombaria. Agora, o mais triste é que quando isso parte de uma pessoa incrédula, que não conhece a palavra de Deus, a gente não concorda, mas até compreende, entende? Agora, a maioria das críticas tem sido feita por pessoas que conhecem a palavra de Deus, pessoas que pregam a palavra de Deus, pessoas que rejeitam o Espírito Santo. Eles falam do Espírito Santo, mas não aceitam o Espírito Santo.
Eles rejeitam o Espírito Santo, porque eles acham que o Espírito Santo tem que agir conforme o pensamento deles. Mas as coisas de Deus, ela não é do jeito que o homem pensa, nem do jeito que o homem quer. As coisas de Deus, muitas das vezes, elas são imprevisíveis. Ou seja, Deus, quando Ele quer usar uma pessoa, Ele surpreende até a própria pessoa. Então, a pessoa que faz teologia, que prega a palavra, que acha que é mestre, que acha que é doutor sobre esse assunto, ele tem que pensar, ele tem que analisar a palavra de Deus, né? Naquela época já estavam chamando as pessoas, os primeiros discípulos que foram cheios do Espírito Santo, de bêbados. E no dia de hoje tem sido muito pior. Tem falado coisas piores a respeito das pessoas que são usadas pelo Espírito Santo. Então, por causa dos excessos, que realmente eu concordo, existem alguns excessos, as pessoas fazem como se ela fizesse uma salada com tomate, pepino e alface, e no final ela falasse que a salada é só de tomate. Ou seja, ela mistura tudo e fala que é tudo a mesma coisa, quando na realidade não é. Um outro exemplo que eu gostaria de estar mostrando para você na palavra de Deus é aqui no livro de Samuel, 2 Samuel, quando fala sobre Davi. 2 Samuel 6. Vou dar um exemplo bem clássico de como se zomba das coisas de Deus e como se entende errado as coisas de Deus, né? 2 Samuel 6, versículo 14 ao 20, né? Diz assim: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava Davi cingido com o éfode de linho. Assim subindo, levavam Davi e todo Israel à arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Então, ou seja, eles estavam todos alegres, felizes, contentes por estar transportando a arca do Senhor. E a arca do Senhor, ela continha a presença de Deus, né? E aqui continuando diz assim: e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Então a presença, o Espírito de Deus veio sobre Davi. É que naquela época não falava Espírito Santo, só falava Espírito. Então o Espírito do Senhor veio sobre Davi e ele começou a pular, a saltatear no Espírito. Ele começou a sapatear, ele começou aparentemente ali, aos olhos de Mical, Davi não estava fora de si. Ele estava fora de si para ela. Ela entendeu errado as coisas de Deus. Aí ela fez uma zombaria, né? E por isso ela teve uma punição por parte do Senhor, porque não se deve zombar das coisas de Deus. No versículo, introduzindo a arca do Senhor, puseram no seu lugar, na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até as mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Então foi todo o povo
cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios. Então, olha só o que essa mulher falou. Ela zombou do Espírito Santo. E ela zombou de Davi, chamando ele de vadio, né? Chamando ele de vadio, chamando ele de sem vergonha. Então, por causa disso, ela ficou estéril. Ela não conseguiu mais ter filhos. E naquela época, a mulher que não tinha filhos era uma desonra muito grande. Então, até a sua morte, ela foi desonrada, porque ela zombou das coisas de Deus, né? Uma outra coisa que eu queria falar também é em Mateus 12, né? Versículo 32, né? Mateus 12, versículo 32. Vamos ver o que diz aqui? Mateus 12, versículo... Está escrito assim: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então nós devemos pensar duas vezes antes de falar do Espírito Santo, antes de falar das coisas de Deus, das pessoas que são usadas pelo Espírito Santo. Então, se há excessos, se há pessoas que realmente não demonstram ser usadas pelo Espírito Santo, não é por isso que nós temos que falar que todos são iguais. É porque a Bíblia diz que há o joio e há o trigo, que há o vaso de honra e o vaso de desonra. E o que ele vai fazer é uma separação. Depois ele vai fazer a separação. Não cabe a nós julgarmos, ficar falando coisas que não devemos falar, porque aí para a gente não se enquadrar nesse versículo de estar falando contra o Espírito Santo de Deus. Outra coisa que eu queria falar também é sobre Mateus 3, versículo 11, né? Que lá fala sobre o batismo com fogo, né? Gostaria de estar lendo aqui para vocês também. Mateus 3, versículo 11. Diz assim: e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então aqui está bem claro que o batismo no Espírito Santo é uma coisa e o batismo com fogo é outra. Então, o que seria o batismo com fogo? É realmente as pessoas serem usadas tremendamente pelo Espírito Santo, né? E aí tem pessoas que dizem, mas não, o batismo com o Espírito Santo é o batismo com fogo, é a força do Espírito Santo, mas não é. Há uma separação. O Espírito Santo é a força. O batismo com fogo é quando a pessoa realmente é usada pelo Espírito Santo tremendamente, muitas das vezes de maneira até sobrenatural, né? Com coisas que Deus fala exclusivamente para aquela pessoa, ou fala para a igreja, né? Em particular. Mas aqui é bem claro, Espírito Santo e com fogo. Então tem esses dois batismos, né? E quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ela tem realmente esse dom de sapatear, de pular, de orar em línguas, de ser fervorosa no Espírito. Um outro versículo que eu gostaria de estar lendo sobre esse assunto é Marcos
Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Esse dia eu vi uma pessoa falando na internet que a Bíblia não relata nenhum versículo do Senhor Jesus orando em língua, nem de Maria orando em língua. Mas eu gostaria de estar lendo aqui para você, em Marcos 16, 15, que fala assim. Marcos 16, 15. E disse-lhes ele... Perdão, que eu estou confundindo aqui. Marcos 16, 15. Está escrito assim. Marcos 16, 15. Está escrito assim. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, quem está relatando e falar em línguas é o Senhor Jesus. Agora, se a Bíblia não fala que ele estava orando em língua, ou nenhuma parte da Bíblia fala dele orando em língua, isso não quer dizer que orar em línguas não é do Espírito Santo. Isso não quer dizer que orar em línguas não é do Senhor Jesus. Por que fazer essa confusão? Se aqui é bem clara, foi o próprio Senhor Jesus que falou, falarão novas línguas. E falar em línguas é um dos sinais de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Então, não tem como haver confusão. Quem faz confusão são as pessoas, né? Com entendimento errado, com interpretação errada da palavra de Deus. E um outro versículo que eu gostaria de estar lendo para vocês deixa eu ver aqui. Não, é isso aí mesmo. Acho que por hoje chega, né? Eu acho que ficou bem esclarecido. É Mateus 28. Né? Está faltando aqui, né? Mateus 28. É que eu esqueci de anotar ele aqui. Mas agora eu me lembrei, né? Mateus 28, 19, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, até o batismo nas águas, né, ele cita sobre o Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele é parte de Deus. Ele é parte da divindade celeste, do Criador de todas as coisas, do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, do Deus de Elias, de Eliseu, do Deus de Josué, do Deus de Joel, né? Que lá no livro de Joel fala que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, mas sobre toda a carne que se sujeita ao Espírito Santo de Deus, né? Que se sujeita à palavra de Deus, né? Porque se a pessoa resistir, ainda que ela seja um cristão, um pregador da palavra, mas ela resiste ao Espírito Santo, o Espírito Santo não vai poder usá-lo. Então, o que tem havido hoje em dia é muita confusão, muita comparação injusta, distorção da palavra de Deus sobre esse assunto, e nós não devemos falar sobre esse assunto antes de analisar a palavra de Deus. Tem uns até que dizem, prova na Bíblia, mas a gente está lendo aqui está falando, né?
das pessoas que distorcem a palavra de Deus para querer justificar o seu pensamento, né? Como lá em Efésios 4:30, que fala sobre o Espírito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Aí faz uma lista das pessoas que entristecem o Espírito Santo. Não tem nada a ver com ser usado pelo Espírito Santo. Lá em Gálatas 5:22, fala sobre as pessoas que têm os frutos espirituais e não em ser usado pelo Espírito Santo. Então há uma confusão muito grande. Há realmente uma injustiça muito grande quando se fala sobre esse assunto sem realmente atingir as pessoas que são usadas pelo Espírito Santo. Mas essas pessoas são justificadas por Deus e não pelo homem, né? E se lá no passado já houve os zombadores, as pessoas que comparavam as pessoas que estavam cheias do Espírito Santo, batizadas com bêbadas, imagina nos dias de hoje. Então eu quero agradecer por mais esse vídeo e depois eu tenho mais estudos para fazer com vocês aí sobre vários assuntos aí, em nome de Jesus.